Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá, Crônica dos Umbrais. Me chamo Cauê, e isso que vou relatar aconteceu em dezembro de 1999. Eu nunca vou esquecer esse mês. Não porque fosse virada de milênio, ou porque tivesse chovido no dia de Natal. Foi por outra coisa, algo que me aconteceu naquele fim de semana, em que resolvemos, eu e a minha turma, ir ao parque de diversões. Era um sábado quente, daqueles de deixar a camisa grudada nas costas. Mas a gente nem ligava, estávamos animados. O parque tinha chegado na cidade há poucas semanas, montado num terreno baldio perto da rodoviária, com cores berrantes, luzes piscando e aquela música de órgão desafinado que toca em looping. A gente juntou o dinheiro do lanche da semana, pegou o ônibus das 2 e desceu na porta do parque por volta das 3 da tarde. No começo foi só diversão. Andamos um carrinho de bate-bate até o braço doer de tanto girar o volante. Subimos uma roda gigante umas 3 vezes seguidas só pela moleza de ver o parque inteiro lá de cima. Eu lembro que o céu estava azul, sem nenhuma nuvem, e que o sol refletia nas lonas das barracas de tiro ao alvo. Comemos algodão doce até a língua ficar cor-de-rosa e andamos naquele brinquedo que gira e cola a gente na parede por força centrífuga. Rimos à toa. Era daquele tipo de tarde que parece que o tempo não passa. Até que, andando por ali, eu vi a Casa dos Espelhos. Era uma fachada pequena, meio tosca, pintada de preto e prata, com uma entrada em forma de arco e uma cortina de lantejoulas que balançava com o vento. Tinha um letreiro piscando escrito Casa dos Espelhos, uma experiência divertida. Eu parei na frente, meus amigos estavam ao meu lado, ainda rindo de alguma piada que eu nem lembro mais. Olha isso, falei, apontando. Vamos nessa? Eles olharam. Um deles deu de ombros, outro fez careta. Disseram que não, que parecia coisa de criança pequena, ou que devia ser entediante. Alguém comentou que já tinha entrado num desses uma vez, e era só uns espelhos tortos que deformavam o rosto e o corpo. Nada demais. Eu insisti um pouco, mas eles estavam decididos. Um deles lembrou que queria ir no elevador, aquele brinquedo que sobe e desce de repente, dando um frio na barriga. Os outros toparam na hora. Então faz o seguinte, eu disse. Vão entrar aqui sozinho, já que ninguém quer vir comigo. Vocês vão no elevador, depois a gente se encontra na montanha-russa, na entrada dela. Combinado? Eles acenaram distraídos, já virando as costas na direção do elevador. Eu fiquei ali, segurando um saco de pipocas vazio, olhando para aquela cortina de lantejoulas. Por um segundo, pensei em desistir. Mas aí me senti bobo. Era só uma casa dos espelhos, coisa de parque, ué. Não tinha motivo para medo. Joguei o saquinho fora e empurrei a cortina e entrei. A princípio, foi exatamente como eles disseram. É engraçado. Os primeiros espelhos me mostraram enorme, baixinhos, achatados como um papel, com a cabeça do tamanho de uma bola de basquete. Eu dei risada sozinho. Passei a mão em um deles só para sentir o vidro frio. Tinha um corredor estreito com luzes coloridas piscando devagar, vermelha, verde, azul. Eu seguia reto, virando à esquerda, depois à direita, sempre vendo meu reflexo deformado. Mas aí, depois de uns 2 ou 3 minutos, comecei a notar algo estranho. Do lado de fora, a casa parecia ter uns 3 metros de largura por 5 de comprimento. Era uma caixa, basicamente.
No máximo, daria para andar uns 15 ou 20 passos até a saída. Mas eu já tinha andado bem mais que isso. E continuava andando. Os corredores se multiplicavam, as curvas se repetiam, e eu não via nenhuma placa de saída, nenhuma luz diferente indicando o fim. Parei por um instante, tentei me orientar, olhei para trás, o corredor por onde eu viera parecia igual aos outros. Decidi voltar. Andei uns 10 passos de volta, virei à direita e não era o caminho que eu tinha feito. Os espelhos mostravam uma versão de mim que se movia em câmera lenta, como se eu estivesse debaixo d'água. Estranhei, mas continuei. Virei de novo, outro corredor e outro, e aí o desespero começou a subir. Não havia mais ninguém. Eu tinha entrado sozinho, mas até ali imaginava que, se continuasse andando, trombaria com algum outro visitante, mas não. Era só eu e os espelhos. E o silêncio. Porque reparei, naquele momento, a música do parque não chegava mais ali. Não se ouvia gritos de alegria, nem o barulho das máquinas, nem o chiado dos brinquedos. Só o som dos meus próprios passos abafados no piso emborrachado. Comecei a andar mais rápido. Minha respiração ficou ofegante. Virei à esquerda, à direita, outra vez à esquerda. Sempre corredores, sempre espelhos. Tentei marcar uma parede com a unha, fazer um risco, mas os espelhos eram lisos, perfeitos, sem emendas. Tentei gritar: "Tem alguém aí?" Minha própria voz voltou estranha, como se viesse de longe, abafada por camadas de vidro. Foi quando o terror de verdade começou. Eu parei em frente a um espelho comum, retangular, com moldura prateada, e não me vi. Não é que a imagem estivesse embaçada ou distorcida. Simplesmente não havia imagem. Eu vi o corredor atrás de mim refletido, as luzes piscando, o piso escuro, mas o lugar onde o meu corpo deveria estar estava vazio, como se eu fosse um fantasma, como se o espelho se recusasse a me reconhecer. Meu coração disparou. Eu levantei a mão na frente do espelho. Nada. A mão não aparecia. Só o fundo do corredor. Virei o rosto, mexi os braços, pulei no lugar. Nada. Eu não existia naquele reflexo. Aí, os sussurros começaram. Primeiro foi um chiado baixo, como de rádio fora de sintonia. Depois, palavras soltas. Meu nome. Alguém dizia: "Cauê", de um jeito arrastado, doce demais, como se estivesse me chamando para brincar. O som vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Olhei ao redor e vi no espelho à minha frente, nas laterais até o chão e no teto, sombras que não eram minhas, silhuetas que se moviam através do vidro, mas sem forma definida, como se estivessem do outro lado, tentando enxergar para cá. Uma delas encostou a mão no espelho. Era uma mão pálida, de dedos compridos demais, e as pontas batiam no vidro devagar, fazendo aquele som de tic, tic, tic. Outra sombra começou a rir. Não uma risada humana, era seca, repetitiva como uma gravação arranhada. E eu saí correndo. Não pensei mais, só corri. Virei corredores sem olhar, esbarrei em quinas de espelho, tropecei nos meus próprios pés. As imagens atrás de mim ficavam cada vez mais perturbadoras. Vi rostos que não tinham olhos, bocas que se abriam demais, braços saindo das laterais dos espelhos como se tentassem me agarrar. Uma voz gritou meu nome bem perto do meu ouvido, mas não tinha ninguém ali. Eu chorava enquanto corria. O suor escorria pelo meu rosto e eu tremia tanto que mal conseguia manter o equilíbrio. Eu gritei por socorro várias vezes, até a minha garganta arder. Gritei que estava perdido, que queria sair, que alguém me ajudasse, mas só o eco torto respondia:
Até que, num corredor mais estreito que os outros, eu vi um espelho diferente. Ele me refletia. Era a primeira vez desde que o pesadelo tinha começado que eu via o meu próprio rosto no espelho. Mas não era um reflexo normal. A imagem de mim dentro do vidro estava parada, enquanto eu tremia. Ela me olhava com uma expressão que eu nunca vi no meu próprio rosto. Uma mistura de medo e alívio, como se estivesse me esperando há muito tempo. E então ela levantou a mão e fez sinal para que eu me aproximasse. Não, não foi só um sinal. Ela falou. Os lábios da minha imagem se moveram e eu ouvi, claro como água: vem por aqui. Sei que parece lógico, sei que isso não deveria acontecer, mas naquele momento eu não estava mais pensando. Eu só queria sair dali, custasse o que custasse. Então eu corri em direção ao espelho. Não bati no vidro, eu atravessei. Não houve choque, nem dor, nem sensação de passagem. Foi como dar um passo a mais num lugar onde o chão continua. Só que o mundo mudou. Não sentia diferença no ar, no clima, nem no cheiro. Simplesmente, de repente, eu estava do outro lado. Caí de joelhos num piso áspero de cimento. Levantei a cabeça e vi luz. Luz de verdade, do sol da tarde, ofuscante. Estava do lado de fora da casa dos espelhos, mas não pela entrada. Eu tinha saído por algum lugar que nem sabia que existia, atrás da construção, perto de um lixo, cheio de copos descartáveis e guardanapos sujos. E meus amigos estavam lá, junto com 2 funcionários do parque, um segurando um rádio comunicador e o outro com um molho de chaves na mão. Um dos meus amigos estava pálido, outro com um rosto vermelho de choro. Quando me viram, correram na minha direção. Depois, descobri que eu tinha entrado na Casa dos Espelhos às 16h17. Eles me encontraram encolhido no chão, atrás da construção, às 17h25. 1h08 dentro de um brinquedo que, segundo os funcionários, levava no máximo 15 minutos para ser percorrido inteiro, e isso andando devagar. Eles me acharam pálido, suado, com os olhos arregalados e as mãos tremendo. Eu não conseguia falar direito, apenas repetia: não vi meu reflexo, não vi meu reflexo. Enquanto me ajudavam a levantar, um dos funcionários me deu água, o outro perguntou se eu tinha batido a cabeça. Meus amigos me abraçaram assustados, disseram que foram no elevador, depois foram para a montanha-russa, me esperaram lá por uns 20 minutos e quando eu não apareci, começaram a me procurar. Foram na Casa dos Espelhos e o atendente disse que eu tinha entrado, mas que quando ele foi verificar lá dentro, não me encontrou. Simplesmente, eu não estava lá. Me levaram para a casa de táxi. Minha mãe quase teve um troço quando me viu naquele estado. Passei a noite com febre, acordando de susto, dando sombra nas beiradas do quarto. Até hoje, eu não sei o que aconteceu naquela Casa dos Espelhos. Não sei para onde fui, nem como voltei. Não senti portal, não ouvi zumbido, não vi luz branca. Foi só um passo errado e de repente o mundo virou o lugar onde os espelhos não mostravam mais a verdade. No começo, meus amigos achavam que eu estava brincando, que tinha sido apenas um ataque de pânico dentro de um brinquedo escuro. Mas com o tempo, eles perceberam que não era brincadeira, porque eu mudei depois daquele dia. Passei a ter pesadelos quase todas as noites. Sempre o mesmo pesadelo. Eu estou de volta àqueles corredores intermináveis, correndo, e atrás de mim, nos espelhos, as sombras me perseguem. Mas no fim do sonho, eu sempre paro diante daquele espelho que me refletia, e a minha imagem do outro lado
sorri para mim de um jeito que não é meu sorriso. E ela diz: você vai voltar. Você sempre vai voltar. Eu acordo gritando. Minha mãe chegou a me levar a um médico na época. Ele disse que era estresse, que eu tinha tido uma crise de ansiedade dentro do brinquedo e que meu cérebro criou memórias falsas para justificar o medo. Eu até tentei acreditar nisso, tentei me convencer de que era só uma criança assustada, que não havia nada sobrenatural, que a Casa dos Espelhos era só uma atração mal feita e mal iluminada. Mas aí, uns 3 meses depois daquele dia, que fui ao parque, ele fechou, de repente, da noite para o dia. As notícias locais disseram que a empresa tinha falido, que os brinquedos eram antigos, que não valia a pena manter. Eu fiquei aliviado. Pensei, pronto, nunca mais vou ver aquela maldita casa. Só que um dos meus amigos, aquele que mais duvidou de mim na época, me ligou uma semana depois do fechamento. A voz dele estava estranha. Ele disse que tinha ido no terreno onde ficava o parque, só por curiosidade. E a Casa dos Espelhos ainda estava lá, sozinha. Todos os outros brinquedos tinham sido desmontados e levados. As barracas, as luzes, os carrinhos, o roda gigante, tudo tinha sumido. Mas a Casa dos Espelhos continuava no meio do terreno vazio, como se ninguém tivesse coragem de encostar nela. Ele disse que se aproximou, que a cortina de lantejoulas ainda balançava, mesmo sem vento. E que ele ouviu, saindo de dentro, uma voz chamando o nome dele. Ele correu, jurou que nunca mais voltaria lá. Eu não fui conferir, não tive coragem. Preferi não saber. Mas tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém, nem para minha mãe, nem para os meus amigos, nem para os médicos. Na noite anterior ao parque fechar, eu tive um sonho diferente. Eu estava de volta à Casa dos Espelhos. Sim, mas não havia corredores, não havia sombras. Havia apenas um espelho enorme, retangular na minha frente. E do outro lado, eu me via. Só que aquele outro eu não estava com a expressão de medo que eu carrego desde aquele dia. Ele estava calmo, sério, e ele colocou a mão no vidro e disse: você não se perdeu, Cauê. Você foi escolhido. E um dia, quando você estiver pronto, você vai voltar para me substituir. Eu acordei com o corpo gelado, mas sem suor, como se aquilo não fosse um pesadelo, fosse uma promessa. E hoje, mais de 20 anos depois, eu ainda não consigo entrar em lugar nenhum com muitos espelhos. Lojas de roupa me causam ansiedade. Elevadores com paredes espelhadas me fazem suar frio. Evito olhar muito tempo para o meu próprio reflexo, porque sempre, no fundo, tenho medo de que em algum momento a imagem pare de me seguir, ou que comece a se mover sozinha, ou suma e apareçam aquelas imagens retorcidas de novo, ou pior, que o meu outro eu me agarre e troque de lugar comigo. Podem até me chamar de louco, mas eu sei o que eu vivi. Eu vou carregar isso comigo até o dia em que eu morrer. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem
e até a próxima.